Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Para você que ainda não me conhece, meu nome é Jane e esse é o canal da Psicologia Social. Se é a primeira vez que você vem aqui, quer morar nessa casa? Então se inscreve, ativa o sininho, faz aquela gratidão, comenta e compartilha, 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 sai compartilhando com todas as pessoas que você conhece. Muito obrigada. Para os moradores da casa já sabem, né? Todo o meu carinho, gratidão, beijo, cheiro, tudo. Bem, nós estamos acho que no 11º vídeo dessa série, né? Curando o emocional, né? Curando trauma. Trauma é a coisa mais difícil para ser removida da nossa mente, porque o nosso cérebro cria, né? Uma memória do trauma. É por isso que é difícil. A memória do trauma, ela fica separada. E qualquer evento, você dispara o gatilho. Qualquer coisa, sabe? A mínima coisa que for. Eu já falei, né? A porta que bate, um cheiro que você sente, uma palavra que alguém diz, uma cena que você vê em um filme, em uma novela, né? Uma coisa que você vê no jornal. Então, qualquer coisa pode disparar aquela lembrança do que te causou o trauma. O trauma é uma coisa devastadora. Então, nós estamos nesse caminho que vai ser mais de 20 vídeos, acredito eu, muito mais, para a gente curar alguns, porque para você começar a curar o trauma, seja de que for, né, você precisa primeiro processar aquele evento, aquilo que aconteceu. O que é processar? É você entender aquele momento nas minúcias. Não é, porque fulano estava bêbado, porque isso aconteceu, porque minha mãe estava com raiva. Não é isso. É o que está por trás disso, né? O que faz uma pessoa sentir raiva para machucar outra que não tem nada a ver, para machucar um filho, para machucar uma esposa, machucar um marido. Então, nesse processo, você tem que usar técnicas de psicologia para você entender. Você tem que mergulhar no trauma e você entender o que está por trás dele, porque só processando dessa forma é que você se liberta. Se libertar do trauma não é você sair por aí de braço dado com a pessoa que te traumatizou para que essa pessoa cause mais trauma em você. Não é isso. É você entender a situação, o evento, aquilo que te causou o trauma. Porque aí você se liberta dele. E aí você já sabe como se comportar para não ser mais traumatizado por ninguém, tá? Eu já disse a vocês em vários vídeos que perdoar não é reconciliar. Perdoe. Reconciliar é outra coisa, gente. É uma negociação. Você tem que negociar, tá? Você tem que negociar, impor regras, limite, sabe? Coisas que a outra pessoa tem que cumprir para poder se beneficiar com a sua companhia. Perdoar é uma coisa, reconciliar é outra totalmente diferente. Reconciliar exige negociação. Perdoar é compaixão. Entenderam agora? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, voltando ao trauma, o trauma é um evento que modifica completamente a vida de uma pessoa. E em algumas pessoas, aquelas pessoas mais sensíveis, ela não só o trauma não só modifica a vida deles, destrói a vida da pessoa. Porque o trauma, ele pertence a uma família de distúrbios emocionais destrutivos, como medo, ansiedade, síndrome de pânico, ressentimento, mágoa, dor, culpa.
Família é grande. Família é grande. Tudo coisa ruim que o trauma traz. Existem alguns traumas que é mais fácil de você processar, né? Você sofre na hora do impacto, você fica traumatizado, como um acidente de avião, um acidente de carro, um, um storm, né? Um terremoto, uma coisa assim, que a pessoa não podia evitar. Você fica traumatizado ali, mas com o tempo você processa aquilo. Que não existiu um culpado direto, né? Foi uma coisa eventual. Então, você processa melhor esses traumas. Fica chocado, fica triste, fica com medo e tudo, mas aquilo com o tempo você vai processando melhor. Mas os traumas, quando são causados diretamente por alguém que você tem um vínculo afetivo, como pai, mãe, como membros de uma família e como o seu parceiro ou a sua parceira íntima, esses traumas são aqueles que as pessoas carregam para o resto da vida se não forem tratados e se não forem cuidados. Vocês estão entendendo direitinho o que é que eu estou falando? Esses traumas aí que as pessoas, as consequências são mais de traumas físicos, né? E de perdas, e de perdas. No caso, o que eu trabalho, que é o narcisismo, porque é difícil de processar. Porque o narcisista, ele é como um atirador de elite, né? Ele atinge exatamente a parte do seu cérebro que lhe debilita. Você perde todo o seu controle. É simplesmente devastador. Eu, por mais que estude essa mente, eu ainda tenho muito que aprender sobre ela. Porque a maioria dos profissionais, eles ficam estudando o efeito que o narcisista causa nas pessoas. Eu estudo por que esse efeito acontece nas pessoas e o que tem por trás dessa mente. A peculiaridade que o narcisista usa. Então, eu estudo essa pessoa, a mente dessa pessoa. Eu estudo a mente do narcisista. Eu não estudo o efeito que ele faz nas pessoas. Tem milhões de gente estudando e fazendo isso. Isso aí todo mundo sabe. Eu quero saber por quê. Que tem de peculiaridade nessa mente. Uns dizem que é diabólica, demoníaca, que é isso, que é aquilo. Mas será que é um ser super, hiper inteligente? Porque o narcisista, ele estuda a sua mente, seus movimentos, seu comportamento. O narcisista, ele estuda as suas emoções. Então, cada coisa que ele faz é estudado. Ele sabe aonde te atingir, por que te atingir e por que ele está fazendo aquilo. Todos os traumas podem causar cicatrizes emocionais permanentes. Qualquer trauma pode causar.
Mas é muito mais fácil você processar qualquer outro trauma do que o trauma da categoria do narcisista, que é o trauma emocional abusivo. Porque esse trauma abusivo narcisista, ele é diferente, ele age na mente da pessoa diferente. E ele afeta não só a mente do empata, do sensível, de qualquer pessoa, ou até mesmo de outro narcisista que tenha o espectro mais leve do que o narcisista severo patológico, né? Eu já falei para vocês o que significa patologia. Patologia é um comportamento repetitivo. A pessoa se comporta daquela forma, dia após dia, momento após momento. A pessoa não muda, tá? É sempre daquela forma. Então, isso é uma patologia, tá bom? Mas normalmente os transtornos de personalidade, eles têm espectro, todos eles. E o espectro, então, ele pode ser leve, moderado ou severo. Entendeu? Então, se um narcisista, as pessoas ficam perguntando, Jane, o narcisista dá certo com o narcisista, o que é que vai acontecer? O narcisista severo pega o narcisista leve, faz a mesma coisa que faz com você. Se ele pega um severo, aí é uma guerra mesmo, sabe? Aí é guerra mesmo. É eles contra eles lá se entendem e eu não me preocupo com esse tipo de coisa, não. Tá bom? Eu não me preocupo com isso, não. Eles lá se entendem. São da mesma raça, né? Da mesma laia. Ele tem um efeito prejudicial a nível psicológico diferente de qualquer outro trauma. Vocês que são vítimas, vocês que já passaram pelas mãos de irmãos, de pai, de mãe, de tio, de avô, de marido, de esposa, já passaram pela mão desses narcisistas, vocês sabem que é diferente. Vocês sabem o quanto vocês sofreram, vocês sabem o quanto vocês estão lutando para se livrar dessas lembranças que ficam o tempo todo na mente de vocês e não deixa vocês prosperarem, porque o trauma, ele trava sonhos, possibilidades, capacidade, inteligência. Ele cria uma porta fechada, transparente, que você não consegue romper, passar, ultrapassar. É por isso que você tem que se encontrar, lutar para isso, para se encontrar. Mas você só se encontra se você processar tudo isso para acabar com a mágoa e com o ressentimento. O narcisista, ele tem, ele age dessa forma. Ele tenta destruir você de dentro para fora. Vocês entenderam a profundidade disso que eu acabei de falar? Alguém tentar destruir outra pessoa de dentro para fora e não de fora para dentro? Então, quando alguém age dessa forma, é como um vírus, uma bactéria, né? Essas doenças que elas... A maior parte das doenças letais, graves, sérias, elas destroem de dentro para fora. Pois é, o trauma do abuso narciso e o modus operandi do narcisista é dessa forma. É um comportamento doentio igual dessas doenças. Ele destrói você de dentro para fora. Porque ele atinge a sua mente. A sua mente está dentro do seu cérebro.
Então, é de dentro para fora que ele faz o estrago. Por isso que as pessoas saem em pedaços, devastadas. É isso. Dá medo. Dá medo. Se você não tem coragem de ouvir o que eu tenho para dizer, então pula o vídeo. Porque vai ser sempre assim. Meus estudos são baseados na mente do narcisista e não em você que é empata. Porque quando eu aprendo, quando eu estudo a mente dele, eu sei o estrago que ele faz na sua vida. Eu não preciso estudar o estrago que ele faz na sua vida. Isso aí é o efeito. Eu estudo a causa. Senão não vale a pena perder meu tempo. O efeito todo mundo sabe. Você sabe. Você está sofrendo, você está passando por ele. Você é consequência disso. Então, eu estou ensinando vocês a processarem o que aconteceu com vocês. E entenderem que a culpa não é de vocês. Infelizmente, né? Você teve o infortúnio de cruzar com essa pessoa no seu caminho e não desviar, ser enfeitiçado, encantado. Foi picado pela magia. É por isso que quando vocês que vivem com um narcisista, vocês estão passando por alguma outra dificuldade, que vocês procuram apoio neles, eles tratam vocês com frieza, trata o seu problema com frieza, e é uma frieza tão arrepiante que você começa a pensar, gente, eu vi isso num filme de terror. É por isso que o narcisista, ele te leva ao chão nos seus momentos de vulnerabilidade. Você não pode demonstrar vulnerabilidade para ele, porque é aí onde ele te derruba. Não mostre vulnerabilidade, fraqueza, insegurança, medo, ansiedade para o narcisista. É tudo que ele quer perceber em você. Porque nesse momento da sua vulnerabilidade, é um momento especial para ele. Te jogar no chão, te pisar, te machucar ou te esmagar. Eles costumam usar esses momentos de vulnerabilidade. Essas ocasiões extremamente, né, emocionais. Ou seja, você perde o emprego, você fica devastado ou devastada. Se você for procurar apoio de um narcisista patológico, narcisista severo, é o momento que ele vai aproveitar para te derrubar mais ainda. Te esmagar, né? Porque ele vai dizer coisas horrorosas. Que o normal, quando o nosso companheiro ou a companheira de alguém chega em casa desolado porque perdeu o emprego, né? Num relacionamento saudável, o companheiro ou a companheira vai dizer o seguinte: isso acontece, né? A gente vai trabalhar para conseguir outro emprego para você. Dê um tempo, relaxe, né? Passe um tempo descansando para quando você encontrar outro trabalho, você estar preparado ou preparada. Companheiros, amigos, amantes fazem isso. Narcisista não. O narcisista ele é tão cruel, e não só sou eu quem está falando isso. Hoje eu vi 2 comentários horrorosos
uma senhora falando que a mãe dela com câncer terminal e eles, os filhos, pegavam o pai torturando a mãe no leito da morte com câncer. Ele ficava dizendo para ela as piores coisas que uma pessoa pode ouvir. É assim que o narcisista age. Ele nunca iria tocar nela ali, mas ele queria matá-la psicologicamente. Para cada momento ela desejar morrer, não querer mais viver. Entendeu agora? Não é só com uma pessoa adulta que o narcisista faz isso, ele faz com crianças também. Outras coisas que o narcisista costuma, né, fazer descarte dolorosos ou causar coisas dolorosas. Eu recebi uma mensagem de uma moça, como é que a gente fala? Um depoimento de uma moça. Ela estava com o pé quebrado. E o narcisista fez ela calçar um sapato alto para ir em um evento que ele tinha, porque ele precisava levar a esposa para estar lá, né? Mulher linda, maravilhosa. Para estar lá presente no evento, para ele ser considerado um homem, né? De sucesso em todos os âmbitos da vida dele, não só profissionalmente, mas na família também. Ela com o pé quebrado, de sapato alto, sem conseguir andar. As lágrimas desciam de dores. E ele dizia, não chore, engula o choro. Chegava no ouvido dela, assim, segurando no braço dela e dizia, você tem que andar elegantemente, como uma Miss desfilando. Porque se você não fizer o seu papel aqui hoje, eu te quebro na porrada quando chegar em casa. Resultado. Essa pessoa teve uma infecção no pé e por pouco não perdeu o pé. Deus abençoou ela com médicos maravilhosos, que inclusive foi quem ajudou ela a ser resgatada pela justiça. Tá bom? Isso é narcisista. Então eles estragam suas férias, eles estragam seu aniversário, eles estragam o aniversário dos filhos, eles estragam e pioram a sua dor quando você perde alguma coisa. Isso é narcisista. Narcisista, às vezes, estraga até a felicidade dele ser pai. Porque tem uns que quando recebem a notícia que vão ser pai, entendeu? Alguns escapam, outros dizem, isso não é problema meu, não, problema seu, você engravidou porque você quis. Você sabia que eu não queria filho agora e tal. E ele destrói seu sonho da maternidade. Isso é narcisista. Vocês dizem que eu estou impossível. Eu não estou impossível, gente. É o seguinte, eu sou baiana, sabe? A Bahia, acho que é o estado mais supersticioso que tem no Brasil. Então, mas eu não sou supersticiosa porque eu fui criada também na Igreja Batista. Então, assim, minha mãe era católica, meu pai era batista, uma semana na escola dominical, uma semana no catecismo. Então, eu consegui separar muito bem as coisas. Mas no dia 2 de fevereiro, na Bahia, tem a procissão de Iemanjá, né? Que é no mar. E as pessoas oferecem flores, perfume, o que der na telha, sabe? Pedido, sei lá o que, um monte de coisa. E aí diz, no Rio Grande do Sul também tem, no Rio Grande do Sul não é Iemanjá, no mesmo dia, no Rio Grande do Sul chama Nossa Senhora dos Navegantes, mas está tudo ligado ao mar e as oferendas são iguais, flores, perfume, não sei o quê, promessa que o povo faz e oferece um monte de coisa que a gente nem pode imaginar, né? Tudo é a crença da pessoa. E aí, na Bahia, assim como no Rio Grande do Sul também, dizem que quando o mar devolve a oferenda, é porque lá o Nossa Senhora dos Navegantes, ou Iemanjá, ou seja lá quem for, não aceitou aquele presente. Eu estava fazendo um curso aqui na Inglaterra sobre cultura, né? E eu fiz a minha monografia sobre isso aí, tá bom? Então,
Eu fico pensando o seguinte, se nós somos energia, e lá, né, o mar, que é um dos elementos que forma o planeta, né, a água, não é a água, não é o mar, é a água. Aí eu fiquei pensando assim, né, quando eu escrevi lá minha monografia, eu fiquei pensando assim, se o mar não aceita, é porque aquela energia não era boa. A pessoa não estava com a boa energia quando ofereceu aquilo. Aí lá quem ele ofereceu, então devolve, né? É a energia da pessoa, né? Que não está conectado com a energia do universo. É isso, gente, tá? Por trás de todas essas superstições, essas crenças, essas coisas, existe uma ciência que a gente estuda para poder a gente entender, tá? Então, quando você for fazer essas oferendas, bote uma boa energia, que é para lá para o mar aceitar, sabe? Eu morava na Bahia, eu ficava com pena daqueles homens que, de manhã, quando eu passava para ir para o trabalho, no ônibus, eu ficava olhando aquele pessoal da limpeza, né? Limpando a praia toda, com aquelas oferendas que voltavam. E eu dizia, coitado deles, que hoje, no final do dia, eles vão estar arrebentados. Mas quando eu fiz minha monografia, eu mudei. Eu mudei de ideia, porque eu fiquei pensando assim, eu digo, mas acontece o seguinte, que o sal corta tudo que não presta, né? Então, se a água do mar é salgada, a oferenda já vem limpa, já é devolvida limpa, limpou aquela energia pesada. Porque isso é cultura, né, gente? É a nossa cultura. O Brasil, cada estado tem uma cultura diferente, né? Todo mundo sabe disso. Mas as crenças são parecidas. Na Bahia, Iemanjá, no Rio Grande do Sul, a Nossa Senhora dos Navegantes. Esse 11º vídeo, eu vou dividir ele em dois, porque esse assunto ainda vou continuar, esse mesmo assunto desse vídeo, que daria mais de 1 hora. Então, amanhã eu faço o resto. Beijo no coração.